Viva a freguesia! Os desafios, os eventos, as políticas e os projetos. Viva a freguesia, de segunda a sexta-feira, às 9h20, a Popular FM dá voz às freguesias da região. Hoje é segunda-feira e, como sempre, começamos a nossa semana na Junta de Freguesia de São Sebastião, em Setúbal, com o Presidente Luís Matos. Bom dia, como está, Presidente? Olá, bom dia, Susana, bom dia Popular FM, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia Setúbal e bom dia à nossa freguesia de São Sebastião e aos nossos trabalhadores. Um bom dia para todos. E começamos já a falar de férias. Vamos ter agora duas semanas mais curtas com feriados, mas começamos já a falar de férias porque temos já de tratar das férias dos nossos miúdos, não é verdade? E vamos falar da colónia de férias, das férias grandes, da colónia de férias que começa na primeira semana de julho e que se prolonga até à última de agosto, para as crianças da freguesia de São Sebastião. Como é que estamos em termos de inscrições? Quais são os prazos? Como é que isto vai funcionar, Presidente? Os prazos são exatamente, começamos no dia 7 de abril e terminam hoje às 23h59 e 59 segundos. As candidaturas, as inscrições, ou neste caso as candidaturas à colónia de férias de São Sebastião, são todas feitas online, e o online está feito na nossa página web da Junta de Freguesia de São Sebastião. É disponibilizado o formulário onde, neste caso, os pais, em caso de educação ou familiares, podem inscrever as crianças que residem comprovadamente na freguesia de São Sebastião. As candidaturas e as inscrições são feitas destinadas a crianças dos 6 aos 12 anos, são inscrições feitas por quinzenas, a iniciar em julho, primeira quinzena, e a terminar na última quinzena de agosto. As inscrições são todas feitas online, precisamente para conseguirmos que todos os pais em caso de educação consigam inscrever as suas crianças dos 6 aos 12 anos em qualquer parte da cidade do país ou do mundo. Podem aceder então à página da Junta de Freguesia de São Sebastião ou via app. De referir aqui que a procura é imensa e felizmente é o que já se constata, neste caso, volto a dizer, já excede largamente a oferta. Normalmente são entre 25 a 28 crianças por quinzena, acompanhadas por monitores devidamente formados e também por uma técnica que acompanha crianças com necessidades educativas específicas. Neste caso, nós continuamos a apostar para que as crianças na nossa cidade, e neste caso no nosso concelho, na nossa freguesia, que conheçam principalmente a cultura e o movimento associativo na nossa cidade e na nossa freguesia. Para isso nós dispomos de, além das idas à praia, das idas à piscina e das idas também fora do nosso concelho, o que nos permite também, já agora dar aqui uma grande alavancagem, por assim dizer, e autonomia e independência nesta questão do nosso planeamento, é termos um autocarro à nossa disposição da nossa Junta de Freguesia para que nós consigamos nos deslocarmos sem dependermos de entidades externas e, por consequência, do aluguer de autocarros. Por isso nós temos esta grande variedade. E facilidade, não é? Isso é uma facilidade. E autonomia, porque não dependem de ninguém. Ótimo. De ninguém, neste caso. E nós fazemos sempre questão de fazer um olá ao movimento associativo e temos coletividades do nosso movimento associativo. Eu posso elencar aqui algumas, sem menosprezo das outras. Eu posso elencar aqui o Remo Clube Lusitano, onde nós fazemos atividades com o Remo Clube Lusitano, neste caso de canoagem e de remo também. Posso falar aqui também da Academia de Voleibol de Praia de Setúbal, onde nós fazemos também atividades com a Academia de Voleibol de Praia de Setúbal e já querem trabalhar connosco de ano para ano com as nossas crianças e com atividades os dias inteiros. Posso elencar também aqui outras entidades do movimento associativo que conseguem também acompanhar estas nossas atividades. Mas nós preocupamos principalmente em dar a conhecer às nossas crianças e fomentar o espírito da cultura e do conhecimento da nossa cidade. Em primeiro lugar, da nossa cidade. A mostrar os equipamentos culturais, o Museu do Convento de Jesus, que reabriu este ano, tencionamos lá ir, a Casa das Imagens,
Lauro António, a Casa da Cultura, a Casa da Bahia, o Museu do Trabalho, o Museu do Trabalho Michel Giacometti, a Casa Bocage, onde nasceu Bocage, está lá o Museu na Casa Bocage. Portanto, uma série de equipamentos associados aqui ao conhecimento da nossa freguesia. E nós também temos noção de que assim também conseguimos, ao fim e ao cabo, dar a conhecer, e temos essa notícia e essa sensibilidade também, que algumas crianças também dão a conhecer estes equipamentos aos próprios pais, que não conhecem estes equipamentos. Portanto, temos aqui esta grande mais-valia. E os preços são extremamente atrativos. Os valores incluem, mediante o escalão, incluem também a refeição. A refeição é toda connosco, e a Colónia de Férias funciona todos os dias das 9 da manhã às 17h30. Portanto, são dias que os pais confiam na Junta de Freguesia, confiam no nosso planeamento, confiam na motivação das nossas atividades e conseguem, ao fim e ao cabo, continuar os seus dias de trabalho, conseguindo as nossas crianças ter os seus dias, as suas quinzenas, plenamente preenchidas de brincadeira e de conhecimento e aprendizagem. Já agora, não nos podemos esquecer que as crianças estão em férias, portanto o objetivo é que as crianças desfrutem e que gozem também do seu tempo de descanso. Se pudermos juntar um útil ao agradável, à criação, claro, tanto melhor. E é esse o grande objetivo, e está plenamente conseguido até ao momento. Portanto, inscrições são do dia 7 de Abril até ao dia 14 de Abril, todas online, e o prazo limite é hoje. Portanto, apressem-se. Essa interligação com o movimento associativo é muito interessante, porque as crianças começam a ter, enfim, já a noção do que existe na freguesia, não é? Essa ligação é muito interessante. Depois, temos também aqui um tema para falarmos, que tem a ver com um concerto que se realizou no sábado passado, um concerto no âmbito das comemorações do 25 de Abril, no Auditório Bocage, com o grupo Vejam Bem, um tributo a Zeca Afonso, e, segundo o que eu sei, foi Lutação Esgotada. Sim, é verdade, mais uma vez, tudo aquilo que nós conseguimos fazer pela nossa cidade e pela nossa freguesia, e já agora pelos valores de Abril e da Liberdade, é sempre pouco, é sempre manifestamente pouco, de facto. E desta vez, esta atividade de iniciativa cultural, neste caso associada à música, um concerto de tributo a Zeca Afonso, do grupo Vejam Bem, ocorreu aqui no Auditório Bocage às 21 horas deste último sábado, e foi uma casa cheia de cantigas, canções de intervenção de Zeca Afonso, e eu também, houve ali momentos que me arrepiei. Esteve também presente a Câmara Municipal, representada pela senhora vereadora Rita Carvalho também, e estiveram também os meus colegas do órgão executivo, e foi um auditório cheio, com 200 pessoas a assistir ao concerto, e ali houve momentos, como eu estava a dizer, em que me arrepiei, porque o timbre da voz do Luís Santos roçou ali um pouquinho, se fechássemos os olhos, fazíamos lembrar aquela voz rouca, quase sumida, mas característica de Zeca Afonso. Portanto, foi um concerto muito, mas mesmo muito interventivo, e neste caso integrou também ali momentos de interação com o público, o que soube a pouco. Foi 1h30 praticamente de concerto, mas que relembrou muitas histórias. Cada canção de intervenção foi precedida de uma breve apresentação de trechos de episódios ligadas a Baleizão, à nossa Catarina Eufémia, a outras situações em que o Zeca, quando escreveu as letras, provavelmente inspirado em alguns momentos que lhe foi contado de alguma privação, de alguma tortura, de alguma espera, de alguma ansiedade, neste caso por familiares que tinham os seus entes queridos presos políticos na altura, e foi um concerto muito, mas mesmo muito, tão grande quanto intimista, muito bem conseguido no contexto das comemorações do 25 de Abril de 1974, e nós aqui em Setúbal, e a nossa freguesia não podia deixar de ser exceção, pautamos pelos valores de Abril, da liberdade, de direitos, de garantias e de opiniões. E este é um motivo que estamos precisamente a falar aqui, ao telefone, na Popular FM, onde nós conseguimos falar de uma forma sensata, honesta, ordeira, dentro dos limites da liberdade, respeitando-nos mutuamente uns aos outros, passa aqui a redundância, e temos que dar valor ao
ao que Reabril conquistou, que tem que ser todos os dias, mas todos os dias lembrado, e os dias que aqui vêm, e que estamos a viver, não são fáceis, e a democracia não está em perigo, mas tem que ser regada todos os dias com reflexos de relembrar tudo aquilo que nós, os valores de Abril, alguns de nós não viveram, felizmente. Não vivi, felizmente, eu nasci pós 25 de abril de 74, mas eu tinha um ano e meio. Já também se pode lembrar, a Susana já se pode lembrar. Não me lembro, mas tenho familiares que me contam histórias e que viveram na primeira pessoa o antes, o durante e o imediatamente após o 25 de abril. Daí nós também desenvolvemos iniciativas, principalmente com as escolas, com as nossas crianças, para relembrar, por exemplo, o direito neste caso, a mulher e a força de ser mulher no contexto das conquistas, ou da conquista do 25 de abril de 1974. Foi um conceito muito, mas mesmo muito bem conseguido, do Luís Santos e do seu colega, julgo que é André, posso não estar aqui a ser totalmente verdadeiro, mas o professor Luís Santos, com que nós conhecemos também aqui, que é professor aqui no Movimento de Escolas Luís Atório, onde faz um trabalho fantástico também com as crianças, magnífico contador de histórias, magnífico professor bibliotecário, e que entretém as crianças, ensinando-as, neste caso, neste contexto, com este e com outros papéis. Estamos todos de parabéns também aos Vejam Bem. Foi um concerto gratuito, promovido pela Junta de Freguesia de São Sebastião, onde houve casa cheia, e mais cadeiras houvesse, mais espaço houvesse, mais pessoas conseguimos acolher. Portanto, estamos todos de parabéns. E para finalizar, falamos um pouco da reunião que se realizou na semana passada, relativamente ao mandato da Junta de Freguesia de São Sebastião. Houve uma reunião para fazer um balanço do mandato no bairro Santos Nicolau. Como é que decorreu? Decorreu muito bem também. Nós sentimos necessidade de prestar contas à nossa população freguesa, aos nossos concidadãos de São Sebastião. Sentimos necessidade, neste ponto do mandato, no último quinto de mandato, no último sexto de mandato, tivemos necessidade de prestar estas contas, e sentimos necessidade então de marcar uma reunião aberta a toda a população, com a presença da Câmara Municipal, vereadores e técnicos também da Câmara Municipal e dos serviços municipalizados de Setúbal, para mostrarmos à população aquilo que foi feito, que alguns de nós, concidadãos também, já não poderemos ter em mente aquilo que foi feito, que foi também no contexto dos contributos e da participação cidadã de todos os moradores que participaram nas reuniões. Grande parte das intervenções no espaço público foram executadas com contributos da população, e muito importantes, e alguns mesmo durante essas intervenções foram colhidos também para conseguir, durante as intervenções, modelar algumas intervenções que não estavam a serem muito bem conseguidas, e chegámos a essa conclusão, e parabéns a toda a nossa população que deu esses contributos. E nesta passada semana, na quinta-feira, reunimos com os grupos de trabalho, representantes dos grupos de trabalho, moradores também no bairro Santos Nicolau, que estávamos no bairro Santos Nicolau, e de outras zonas da nossa freguesia. Foi muito, mas mesmo muito participado. Houve um período de aberto ao público, foi a primeira parte, e depois de um período de aberto ao público, onde colocaram outras questões, e muito bem, esse também era o objetivo, não só mostrar e prestar contas do trabalho que foi feito, mas como também receber alguns juízos, alguns contributos, e para depois nós conseguirmos fundamentar, responder a essas novas propostas de trabalho. Genericamente, os moradores agradeceram a participação de todos, principalmente desta forma de estar do Executivo Municipal e da Junta de Freguesia de São Sebastião, nesta questão de ouvir a população para juntos construirmos, lado a lado, um futuro melhor na qualidade do nosso território público, e nesse contexto foi muito, mas mesmo muito bem conseguido. Os serviços municipalizados também tiveram um papel muito importante nesta e noutras reuniões, onde houve aqui uma grande transformação para positivo, para melhor, na nossa freguesia, em zonas muito específicas, e o bairro Santos Nicolau é uma delas, onde a recolha de resíduos foi totalmente transformada, e onde nós criámos um projeto piloto
no bairro Santos Nicolau, de recolha de biorresíduos, na recolha do porta a porta, para conseguirmos depois, num efeito de onda, alastrar ao resto dos nossos bairros e aos nossos concidadãos e à nossa cidade. De referir aqui que a restauração da nossa freguesia e do nosso concelho também foi muito importante neste aspecto, na garantia da qualidade e da higiene e limpeza no espaço público. Detectámos esta grande lacuna, detectámos que tínhamos que chegar à fala com a restauração e com os comerciantes, e esteve muito e foi muito bem conseguido. Hoje já ninguém se lembra do que era a Avenida Luísa Todi, ao sábado, ao domingo e à segunda-feira de manhã, os odores nauseabundos que exalavam dos resíduos, dos biorresíduos, dos resíduos orgânicos, e todo este trabalho de limpeza que hoje existe, de asseio do espaço público, em muito se deve aos operadores, à restauração, no trabalho feito em conjunto dos serviços municipalizados, connosco e com a Câmara Municipal. E daí partimos para outras zonas, e o bairro Santos Nicolau foi um projeto piloto que está em andamento e em constante melhoria. Portanto, foi uma reunião muito bem conseguida e os moradores amplamente partilham a opinião de que é um programa de ouvir a população construir o futuro muito bem conseguido. Não sabiam que este programa daria assim tão bons frutos num curto espaço de tempo, e realmente significa que estamos no bom caminho, e garantiram que a sua disponibilidade mantém-se e será reforçada com mais vizinhos. Portanto, fizemos um grande trabalho até ao momento, e assim continuaremos a fazer. E depois houve também, já agora, Susana, se me derem mais 30 segundinhos, Força. nesse seguimento, no Mercado da Conceição ficou logo marcada uma reunião de apresentação pública, neste contexto também dos serviços municipalizados de Setúbal, para a apresentação naquele bairro do projeto piloto que eu acabei de referir, onde os moradores do bairro, onde o grupo de trabalho do bairro Santos Nicolau, que saiu de uma grande assembleia de moradores do bairro Santos, teve e tem um papel preponderante em toda a transformação que houve na recolha de resíduos, na substituição de contentores, na criação de novos cais de contentores, numa reunião não foi uma reunião, foi uma mostra, uma iniciativa no Mercado da Conceição, promovida pelos SMS, para apresentar este programa à população, que vai surgir no bairro Santos Nicolau e que depois será replicado nos outros bairros, depois de devidamente consolidado noutros bairros. Portanto, se já há provas que conseguimos, em articulação com a população, termos uma qualidade do território muito melhor, e neste caso os SMS, com o seu trabalho de gestão da recolha de resíduos, tanto melhor. Foi muito bem conseguido, foi uma semana de trabalho árdua, mas que sabe bem quando as coisas correm bem, e sabe bem também quando não correm menos bem, e os moradores dão-nos este contributo, e são pessoas mesmo muito preocupadas, e esse é a nossa premissa, é trabalharmos em conjunto. Muito obrigada, Luís Matos, Presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião. Voltaremos a conversar na próxima segunda-feira. Uma semana muito produtiva, mais curta, não é verdade? Mas muito produtiva. Aliás, agora começam cada vez mais os espetáculos no âmbito das comemorações do 25 de Abril. Vão haver muitos espetáculos aí na Junta de Freguesia, na Freguesia de São Sebastião, com certeza. Depois falaremos sobre isso. Desejo-lhe então uma ótima semana e uma boa Páscoa, porque falaremos só na segunda-feira. Uma santa e uma feliz Páscoa para a Susana, para toda a nossa equipa e para todos os nossos ouvintes que nos ouvem. E já agora estão todos convidados a vir à Queima de Judas, no nosso bairro Santos Nicolau, com o nosso movimento associativo, uma organização da Junta de Freguesia de São Sebastião. E a Susana está convidada. E é quando Queima de Judas? É no dia 19. 19. Muito 19. bem. Obrigada e um bom dia. Bom dia. Obrigado. Até para a semana.